Oi, gente! E aí, o que vem à cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra política? Corrupção? E o PT? Propaganda eleitoral, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário? Embora esses assuntos sejam importantes e façam parte, e vamos falar sobre eles aqui, política não se resume a isto. Tudo o que a gente faz, todas as nossas escolhas, a forma como nos relacionamos com as pessoas, todas essas coisas são decisões políticas, conscientes ou inconscientes. Como bem disse o pensador filósofo Aristóteles, o homem, por natureza, é um animal político. Quer ver só como política está em tudo? Da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, praticamente tudo o que a gente faz está relacionado a decisões políticas que foram tomadas por pessoas que estão ou já estiveram lá no poder. Por exemplo, você acorda com o despertador? Gente, eu vivo entregando minha idade, né? Mas tudo bem, isso não me afeta mais, muito pelo contrário, só me orgulho. Seu despertador é do celular, certo? Você só acordou com ele porque as políticas do seu país permitem que você tenha um celular. Você já parou para se perguntar de onde vem cada item do seu café da manhã, do seu almoço, do seu lanchinho da tarde, do seu jantar? Por quais processos estes itens todos precisaram passar até chegar à sua mesa? Será que tem muito agrotóxico aí? É tudo decisão política. Como você vai para a escola? Como você vai trabalhar? Vai de ônibus? Bicicleta? Se você tem a possibilidade de pegar um ônibus, de se locomover de bicicleta em segurança por ciclovias, isso se deu por conta de decisões políticas. O fato de você ter um trabalho na real envolve uma decisão política. Sabe aquelas fotos que você posta no Instagram, aqueles memes que você compartilha no Facebook, aquela música que você ouve no Spotify? Então, se você tivesse nascido na China, Turquia ou Irã, países em que a liberdade na internet é limitada, você não poderia talvez fazer nada disso. E mesmo a política fazendo parte de tudo, as pessoas não gostam de discutir. As pessoas acham chato. Elas não gostam de se envolver em assuntos relacionados a ela. E por que será? De onde vem? De onde vem essa ideia de que política não se discute? De que eu não devo ter motivos para gostar? A gente aprendeu isso na escola? Não, né? Porque não faz parte do currículo escolar Educação Política. E não tá lá por quê? Já pararam para se perguntar? Será que já foi ou é objetivo das elites políticas que se beneficiam do nosso desconhecimento? Que para a população pareça legal, que seja um assunto gostoso de se discutir, de aprender, de trocar ideia? Ou será que é interessante para eles que as regras da política permaneçam confusas, que suas falas permaneçam indecifráveis e que suas ações permaneçam assim, sem transparência nenhuma? Será que é de propósito isso tudo e que não passa de uma grande estratégia para nos manter cada vez mais afastados do tema? Será que quanto menos a gente souber, melhor para eles? Vocês gostam de falar sobre assuntos que vocês não entendem? Não é muito mais gostoso falar sobre assuntos que são do nosso domínio? É até compreensível não querer falar daquilo que a gente não sabe. Mas o que acontece é que as pessoas não entendem e não fazem questão nenhuma de entender. Pois é, precisamos nos perguntar com urgência por que é que fazem questão que a gente continue sem entender o assunto política. Gente, política foi concebida para ser uma discussão. Um conceito bem interessante de política foi definido por Hannah Arendt como a atuação de pessoas com pensamentos e posicionamentos diferentes em espaços comuns, todos com a mesma condição de se expressar e debater ideias, independentemente de suas crenças. Queiramos ou não, todos somos sujeitos políticos. E as decisões tomadas por quem ocupa cargos públicos para nos representar afetam as nossas vidas cotidianas. E lembrando novamente de Aristóteles, política tem a ver com todas as nossas ações referentes à vida em sociedade. Então dizer que política não se discute é a mesma coisa que dizer que futebol não se joga. Domínio total do Brasil com espaço para um golaço. Vai bater dali, Formiga, bateu bonito! A gente precisa parar para pensar em tudo aquilo que a gente sai repetindo por aí. Precisamos ser críticos com as informações que recebemos e com aquelas que replicamos. Homem é tudo igual, mulher dirige mal, políticos são corruptos. Não adianta votar porque todo mundo vai roubar mesmo. Essas são expressões de senso comum, que são ideias prontas, mas transmitidas como verdade incontestável. É preciso ficar atento, porque às vezes o senso comum e a generalização podem reproduzir estereótipos preconceituosos e alienatórios. É neste mesmo processo que se espalham as fake news, e assim pessoas são eleitas com base em mentiras amplamente propagadas.
A gente precisa discutir política. E discutir, gente, vale ressaltar aqui que não é algo necessariamente ruim, tá? Discutir pode ser saudável, e só assim conseguiremos resolver problemas que são públicos. Só assim pessoas não morrerão de fome, mulheres não serão mais violentadas, só assim evitaremos que pessoas estejam em situação de rua. Mas aí vocês dirão, mas as pessoas não conseguem discutir política sem que sejam agressivas. Tá tudo muito polarizado. E aí eu direi, vocês têm razão. Essa polarização enfatiza as diferenças e esconde consensos. Destrói a possibilidade de diálogo cívico e acaba promovendo a desconfiança em relação àqueles que discordam, gerando uma atmosfera de combate nos discursos, em que as pessoas não conseguem mais discutir ideias, elas somente se atacam. E aí, como fazer? A gente precisa escutar o outro, mesmo que a sua opinião não tenha nada a ver com a minha, porque a gente sempre consegue extrair alguma coisa de um pensamento contrário ao nosso. Seja repensar nossas ideias ou simplesmente para tentar entender o raciocínio que a pessoa está usando para dizer tal coisa. E usar esse mesmo raciocínio para tentar mostrar para ela que talvez pensar assim não seja tão legal. Quando a gente discute política, a gente tem que ter em mente que nem todo mundo viveu as mesmas coisas que eu vivi. Que nem todo mundo teve as mesmas experiências que eu tive, então, consequentemente, nem todo mundo pensa igual a mim. Já que nossos pensamentos, crenças, ideias e valores são frutos da nossa história e cada um tem a sua própria história. Cada um enxerga o mundo de um jeito e de um lugar diferente. E discutir política é discutir e pensar o coletivo e não o particular. Então, eu preciso considerar a opinião e as necessidades do outro. E aqui eu não tô querendo dizer que a gente tenha que passar pano para quem desrespeita os direitos humanos, para quem é machista, racista, homofóbico, não, hein? É para considerar o outro que quer chegar no mesmo lugar que eu quero, mas por vias diferentes que talvez eu não concorde. Vamos lá. Como vocês pensam que a direita enxerga a esquerda? Feministas que querem acabar com os homens? Abortistas? Maconheiros? Comunistas? Defensores de bandido? Gente indecente que só quer transar e não quer formar família? Macumbeiros? E um monte de gente pobre que só quer mamar nas tetas do governo. E como a esquerda enxerga a direita? Machistas, elitistas, família tradicional brasileira, conservadores, evangélicos, reacionários, preconceituosos, racistas, homofóbicos, intolerantes religiosos, fascistas, volta à ditadura, bandido bom é bandido morto, porte de armas eles querem, camisa do Brasil, quer controlar meu útero, quem mandou usar saia curta. Mas não é assim que você define o seu grupo, não é verdade? E também não é assim que outro grupo se define, não é mesmo? Então alguma coisa de bom deve ter aí nos dois. Ou deveria ter. Para as coisas mudarem, precisaremos que todos estejam alertas. Precisaremos somar todas as perspectivas e não somente aquelas iguais às nossas. Precisaremos ter consciência política, que é ao mesmo tempo alvo e razão de uma sociedade mais justa e igualitária, e que anseia dias melhores para a sua população. E para tanto, se faz necessário conhecer e reconhecer a política como forma de mobilização social, capaz de grandes transformações, desde que articulada e gerida com princípios éticos, morais e senso de coletividade. Bom, dito tudo isso, vamos começar a conversar sobre alguns conceitos que nos ajudarão a entender como chegamos onde estamos, como funciona a engrenagem dessa máquina, qual o nosso papel nisso tudo, e nos ajudarão também a perceber que política não é esse bicho de 7 cabeças que pintam por aí. Começando do começo. Eu me chamo Priscila Raquel Meloto Rodrigues. Minha mãe queria Raquel, meu pai queria Priscila. Aí, para não ter briga, botaram os dois nomes. Meloto da minha mãe e Rodrigues do meu pai. E você, sabe por que você se chama como se chama? Quais foram os motivos pelos quais seus pais decidiram por teu nome completo? E o nome completo do Brasil? Alguém aí sabe? E por que ele se chama como se chama? República Federativa do Brasil. República, porque é o povo quem governa o Estado por meio dos seus representantes eleitos. Res é igual a coisa, e pública é pública mesmo. Então, república é igual a coisa pública. É federativa porque o país é composto por entes federativos, ou seja, está dividido de forma que seja mais fácil administrar a máquina toda. Esses entes federativos também são conhecidos como as 3 esferas. Federal, o país todo. Estadual, a divisão do país em estados. E municipal, a divisão dos estados em municípios. Nestas divisões, o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Ou seja, os estados têm autonomia política que facilita a distribuição de responsabilidades.
Imagina que o asfalto da sua rua está com problemas. Agora imagina só se você tivesse que chegar em quem governa o país para reivindicar o conserto. Agora, podendo chegar em quem governa o seu município, não é mais fácil? A mesma coisa valeria se você fosse num posto de saúde e não tivesse médico, ou se você precisasse de uma creche e não tivesse vaga. Entende que não dá para acionar a esfera federal para resolver todas as nossas questões cotidianas? Mas podemos e devemos acionar a municipal. E somos uma república presidencialista, porque o nosso presidente é chefe de governo e também chefe de Estado. Oi? Como assim? Quando a gente fala de presidencialismo, a gente está falando de sistemas de governo. O sistema de governo determina como o poder político será dividido e exercido dentro do Estado. E quando a gente fala em sistemas de governo, é importante entender essas duas figuras, a do chefe de governo e a do chefe de Estado. Chefe de Estado representa a legitimidade e a continuidade do Estado, poderes políticos limitados, às vezes simbólico. Chefe de governo comanda todas as ações do executivo. Falaremos sobre executivo, legislativo e judiciário em breve. Eles têm mais responsabilidades e poderes. No sistema de governo presidencialista, então, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo, e o povo é quem o elege. E quando é que não é? No parlamentarismo, por exemplo, que é uma outra forma de governo, onde temos o primeiro-ministro, que é o chefe de governo e que, portanto, tem muito mais poder que o chefe de Estado, que, em geral, é um presidente ou um monarca. Aqui o povo só elege o parlamento, não elege nem o chefe de governo, nem o chefe de Estado. Vocês nunca se perguntaram quem manda na real lá no Reino Unido? O Boris ou a Elizabeth? O Boris é o chefe de governo e a Elizabeth é a chefe de Estado. A cabeça de vocês nunca deu essa bugada? Lá, o chefe de governo, o Boris, foi nomeado pelo parlamento, por prazo determinado, com o título de primeiro-ministro. Em geral é assim. Enquanto a Elizabeth, a chefe de Estado, é a monarca, um cargo hereditário e simbólico. Tá, mas como funciona esse negócio de rainha e de presidente que não mandam no rolê? Aí a gente começa a conversar sobre as formas de governo. Falamos dos sistemas, presidencialismo, parlamentarismo, e agora a gente vai falar das formas. Existem basicamente 3. O governo de um, o governo de alguns e o governo de todos. No governo de um, temos as monarquias, como a Arábia Saudita, por exemplo. E aqui o poder é hereditário, com vínculo vitalício. O rei manda, e manda muito. Manda sozinho, na verdade. No governo de alguns, temos as aristocracias, ou oligarquias, como a monarquia parlamentar do Reino Unido. Lembra do Boris e da Elizabeth? E no governo de todos, temos as democracias, como o Brasil. Bom, daqui a pouco vocês me contam se somos ou não uma democracia. O que é democracia, afinal? Quando você ouve essa palavra, o que vem à sua mente? A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Abraham Lincoln. É um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou por seus representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o papel da governação pelo sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. E onde tudo isso começou? Tudo começou com a democracia direta, que é uma forma de organização social na qual todo e qualquer cidadão pode participar ativamente da tomada de decisões. Pense numa reunião em que todas as pessoas têm direito de se manifestar e votar. Isso é uma maneira direta de exercer a democracia. As democracias mais antigas da história começaram assim, instigando a participação popular, a discussão e o debate entre pessoas, para que então fossem tomadas decisões coletivamente. A primeira democracia da qual se tem relatos é a de Atenas, na Grécia Antiga, em que os cidadãos se reuniam em praça pública para discutir política e tomar decisões acerca de problemas da cidade. Aqui estamos falando de uma sociedade patriarcal, então cidadão é igual a homens. Mulher não era considerada nessa conta. Ainda estavam excluídos os escravizados e quem não possuía determinada renda. Mas aí a população foi aumentando e ficou inviável este exercício. Então surgiu a ideia de se votar em alguém para representar os interesses da maioria. Democracia representativa. Esse modelo tem vários princípios, sendo alguns deles o sufrágio universal, que é o direito ao voto total e irrestrito a todos os cidadãos. No Brasil, esse direito é opcional a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18.
observância constitucional, igualdade de todos perante a lei, mandatos eletivos com temporalidade definida. Aqui no Brasil são 4 anos, exceto para senadores, que é de 8 anos. Ah, Priscila, você disse que a gente ia te contar se somos ou não uma democracia. Então, se democracia é eleger quem representará os interesses do povo lá no Congresso, então nós somos, porque fazemos isso. Aham, mas democracia não é só votar, é também. Para que haja democracia, é preciso que se tenha outras coisinhas mais. Por exemplo, liberdade de formar e aderir a organizações. Descontem seus carros de luxo! Descontem seus carros de luxo! A população mais pobre periférica! A população mais pobre periférica! Tem que pagar pelo aumento do custo de vida! Que isso? Velho filha da puta! Que violência policial aqui no ato. Sai, mano, sai! Aqui, ó, polícia. Respeito às minorias e busca pela equidade. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Liberdade de expressão. Primeiro, um beijo para todo mundo da minha família. Eu queria agradecer de verdade, esse torneio aqui foi muito especial. Voltar a jogar depois de tanto tempo, num momento tão difícil do Brasil, saber que tudo está acontecendo e a gente está aqui é um privilégio, acho que a gente tem que realizar isso, saber a sorte que a gente tem. Só para não esquecer, fora Bolsonaro! Garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Será que a gente tem tudo isso? A democracia que vivemos hoje tem apenas 32 anos e é pautada na Constituição Federal de 1988, que regulamentou um novo período democrático após a ditadura militar, que foi um período autoritário. A Constituição Cidadã, como é conhecida, é elogiada mundialmente, mas nós mesmos não damos valor. Assim como a formiga. Formiga, 37 anos, 20 de seleção. Estão expressos na Constituição Federal diversos direitos sociais, como educação, saúde, moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância, mas o que temos na real, ou melhor, não temos na real? Não tem educação, saúde e moradia para todo mundo. Mulheres não conseguem exercer os mesmos direitos que os homens exercem e o direito à livre manifestação tem sido violado, como acabamos de ver aqui no vídeo. Nós vivemos numa democracia falha, e isso é fato, não é opinião. E adivinha onde é que temos falhado? Justamente nos quesitos de cultura e participação política. Se a Constituição Federal fosse respeitada, seguida, nós estaríamos num país muito melhor. E se a gente não se atentar e não lutar para que ela melhore, sabe o que acontece? Em geral, quando se perde a democracia, cai-se na ditadura. Mas não é de uma hora para outra, não. O negócio vai acontecendo aos poucos. Por isso, precisamos estar atentos. Tá, mas e o que é uma ditadura? Imagina você abrir um jornal e só encontrar receita de bolo. Isso se chama censura de imprensa e acontece nas ditaduras. Imagina que políticos eleitos pela população estejam sendo investigados por crimes de corrupção e estes mesmos políticos articulam que seja proibida a exibição destes documentos em um dado telejornal. Isso também se chama censura de imprensa, só que aqui não é um fato passado. Imagina não existir corrupção e estarmos todos muito seguros. Uau, que tudo! Então, essa era a impressão que as pessoas tinham na época da ditadura, porque toda e qualquer informação era censurada. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
Chico Rodrigues tentou esconder dinheiro dentro da cueca durante uma operação policial que investiga o desvio de recursos públicos destinados a combater a pandemia do novo coronavírus no norte do país. A Polícia Federal encontrou cerca de R$30 mil em dinheiro e uma parte das notas foi encontrada dentro da roupa íntima, inclusive entre suas nádegas. Imagina que você não possa decidir quem vai te representar no governo. Isto se chama voto indireto e acontece também nas ditaduras. Imagina que você tenha esse direito de escolha, mas simplesmente não o exerce, então outras pessoas acabam escolhendo por você. Isto também poderia ser chamado voto indireto, mas é desperdício de voto mesmo, e acontece quando não temos consciência política. Imagina as músicas de todos os músicos terem que ser aprovadas pelo governo para serem lançadas. Isso é censura de produção cultural e também acontece nas ditaduras. Imagina um filme feito sobre e para o Brasil ter sua estreia censurada por questões ideológicas. Isso também é censura de produção cultural e é presente. Imagina uma pessoa com ideias contrárias ao governo sumir e ninguém saber o seu paradeiro. E depois descobrirem que ela foi torturada, morta e enterrada em um cemitério clandestino. Pois é, isso é ditadura. Aconteceu entre 1964 e 1985 aqui no Brasil. E a gente está vendo aí respingos desse ácido antigo corroer a nossa atual democracia. Numa ditadura, pessoas com pensamentos contrários ao governo são criminalizadas, perseguidas, silenciadas, torturadas. Ou você gosta ou você não se manifesta sobre. Diferente da democracia, que se fortalece exatamente na diferença. Mas e além de nos informar, de exercitar o diálogo e a nossa tolerância, o que mais podemos fazer para recuperar e fortalecer a democracia? Depois que estivermos unidos, é hora da gente aprender a votar. A gente se encontra no próximo vídeo, né? Beijocas!